Fala treinador, fala treinadora. Hoje nós vamos falar de como evoluir nos movimentos, algo tão essencial para atingirmos os objetivos do treinamento do nosso cliente. Vamos lá, galera. Fiz aqui um esquema para vocês. Eu gosto de trabalhar assim sempre com esquemas, com tópicos. E aqui já dá para ter uma ideia de como eu gosto de pensar nessa evolução do processo dentro do treinamento do meu cliente. Bom, primeiramente, para eu pensar em exercício, eu preciso primeiro conhecer o indivíduo. Saber da composição corporal dele, então uma avaliação morfológica, testes físicos para saber as valências físicas dele, uma boa anamnese que vai me indicar se ele tem alguma patologia, se ele tem lesões, se ele sente dores, histórico de treinamento, por aí vai. Eu preciso conhecer esse indivíduo da melhor forma possível. Conhecendo o meu indivíduo, eu vou aplicar os meus conhecimentos. E eu dividi aqui em base teórica e estrutura de treino. Na base teórica eu trouxe só 2 tópicos. Por quê? Porque eu só vou citar eles, mas eu preciso ter muito mais conhecimento. Bom, mas dos que eu vou falar, princípios do treinamento e tipo de força. Não tenho como eu estruturar um treino sem saber, basicamente, quais são os princípios do treinamento e também quais são os tipos de força. Lógico, eu também preciso saber de fisiologia, de cinesiologia, de biomecânica, todo o conhecimento que eu tiver teórico, eu preciso utilizar para estruturar o treino desse indivíduo. E na parte de estruturação de treino, eu preciso conhecer os processos pedagógicos, os métodos, sistemas e variáveis moduladoras. Tendo esse conhecimento, eu vou vasculhar lá a minha biblioteca de exercícios, Então, eu tenho X exercícios que eu domino e que eu sei ensinar. Eu vou começar a selecionar esses exercícios que eu vou passar para o meu cliente. Nem todo exercício é indicado para todo cliente, nem todo cliente é indicado para todo exercício. Então a gente vai começar a fazer essa seleção baseado no que eu já conheço do indivíduo e da minha experiência dentro da área. Então vamos lá. Em processos pedagógicos, todos esses tópicos que eu vou falar agora, eles têm processos também. Então tem lá os exercícios, então eu tenho processos pedagógicos para apresentar e ensinar esses exercícios. Eu tenho processos pedagógicos para dar consciência corporal para o meu cliente, então para eu ensinar um exercício, eu preciso ter consciência corporal. Para eu ensinar um exercício, eu preciso ensinar o meu cliente a ativar. Para eu ensinar um exercício, eu preciso da eficiência motora para ele. Para eu progredir em carga, eu preciso ter todos os tópicos anteriores. Então eu preciso ter consciência corporal, ativações e eficiência motora, só para daí eu ter progressão de carga. Vocês conseguiram entender isso? Então são passos que eu preciso respeitar e se eu pular, em algum momento isso vai estourar, em algum momento isso vai ser uma limitante. Eu vejo muito profissional ensinando o seu cliente a fazer exercício sem ter as devidas ativações. Para fazer aquele exercício, ok, com aquela carga, ok, mas e quando eu aumentar? E quando eu progredir aquele exercício? Porque progressão não é só de carga, tem progressão dentro do exercício de complexidade, de exigência motora, Então vamos lá, pensado nisso, nessa estrutura, para atingir o objetivo final do meu cliente. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso mais adiante. Vamos lá. Galera, eu vou pontuar rapidamente quais são os princípios do treinamento esportivo para a gente conseguir ir adiante. Só para lembrar e para quem não viu, saber que tem e ir atrás disso aí. Então eu tenho 7 princípios do treinamento esportivo. O princípio da individualidade biológica, ou seja, cada ser humano é único, então tem respostas a estímulos diferentes, de forma diferente, em tempos diferentes, estruturas diferentes. Cada indivíduo é único, então a gente tem que entender que não é porque eu vou aplicar o mesmo treino que funcionou para um cliente, se eu aplicar para o cliente B, ele vai ter o mesmo resultado. Não tem nada a ver. Posso ter direcionamentos, mas a resposta não vai ser igual, ok? Princípio da adaptação está intimamente ligado ao fenômeno do estresse, ou seja, a quebra da homeostase. Então, o meu corpo vai estar sempre brigando para manter essa homeostase e eu vou estar sempre brigando para quebrar essa homeostase. Princípio da sobrecarga, e ele está ligado sim ao princípio da adaptação, mas aí falando sobre supercompensação. Então eu vou dar um desgaste para esse indivíduo, vou esperar ele compensar, vou tentar encontrar o momento dessa supercompensação para daí causar outro estímulo para esse indivíduo. É muito importante eu encontrar esse time que também é individual. Princípio da continuidade, ou seja, continuidade ao longo do tempo é primordial para o organismo progressivamente se adaptar. Indivíduos que têm uma continuidade maior têm melhores resultados.
Princípio da interdependência de volume e intensidade, ou seja, essas duas variáveis deverão estar adequadas às fases de treinamento, seguindo uma orientação de interdependência entre si. O que quer dizer isso, Rafa? Ou seja, quando a intensidade está alta, o volume está baixo. Quando o volume está baixo, a intensidade está alta. Se os dois estiverem baixos, é um treino regenerativo. Se os dois estiverem alto, eu não vou conseguir atingir os dois no nível desejado, né? Então, volume, tudo que está relacionado ao tamanho do treino, número de séries, número de repetições, dias da semana e por aí vai. Intensidade, tudo que qualifica o treino, então amplitude, velocidade de execução, quilagem, por aí vai. Então, tudo que aumenta o volume é variável moduladora de volume. Tudo que aumenta a qualidade, intensidade do treino, variável moduladora de intensidade. Princípio da especificidade. O treino deve ser montado sobre os requisitos específicos do objetivo final do treinamento. Galera, olha só. Então, se eu quero, por exemplo, melhorar o salto de um indivíduo, certo? Então, eu já vou começar saltando? Não, eu vou estruturar o treino pensando no salto. Mas vamos isolar isso, vamos para simplificar isso. Vamos colocar como se o meu único objetivo com aquele indivíduo fosse melhorar realmente o salto dele. Todo o resto não me importa. Adiantaria eu colocar força de supino para ele para melhorar o salto vertical dele? Não. Então, esse princípio diz que tudo tem que estar linkado. Então, eu vou dar força para ele de membros inferiores, para depois dar trabalho de transferência, para depois dar trabalho de potência, pliometria, para chegar no salto vertical que eu quero. Então, tudo tem que estar ligadinho para chegar nesse objetivo final. E o princípio da conscientização diz que o indivíduo deve compreender a estrutura e elementos envolvidos em toda a preparação. Aí questões fisiológicas, nutricionais, de treinamento, psicológicas. Ele tem que estar ciente de tudo que ele está fazendo, por que ele está fazendo e o que vai acontecer se ele seguir o que você está orientando. Então, o indivíduo consciente vai ter muito mais aderência e vai ser muito mais eficiente no treinamento. Então, rapidamente, esses são os princípios, né? A partir daí, a gente tem que começar a pensar todas as estruturas de treino. Então, métodos de treinamento. Cada método de treinamento procura gerar adaptações específicas às necessidades do cliente ou do atleta. Essas necessidades são divididas entre o aumento de força máxima, hipertrofia muscular, resistência e potência muscular, segundo o Bompa 2000. Então, o que eu quero dizer? Não adianta eu estar fazendo um treino, por exemplo, com uma estrutura voltada, com o objetivo de ganho de força, por exemplo. Então, ele vai ter que fazer lá de 1 a 4 séries, a 4 repetições máximas. Então, coloca a carga lá e faz mais. Mas não é porque eu estou dizendo que é um treino para força máxima que ele vai atingir força máxima, se ele não estiver treinando força máxima. Como assim, Rafa? Eu vou lá e digo para ele, ó, você tem que fazer de 1 a 4 repetições máximas. O que é máxima? É você não conseguir executar a quinta, ou você não conseguir executar a quarta por falta de força. Porque a maioria das pessoas acha que é fazer pesado 4 repetições. Isso não é força máxima. Então, aí eu volto lá para o princípio da conscientização, eu digo para ele que o que eu preciso é um estímulo neural além de muscular, e para isso eu preciso que ele faça sim repetição máxima até atingir tetania, até não conseguir executar, para que ele tenha os resultados e os benefícios dessa estrutura de treino. Conseguiram entender? Então já volto lá para os princípios e digo uma das importâncias do princípio da conscientização. E aí eu vou entrar em métodos. Se eu estiver aplicando o método correto, eu vou ter o resultado esperado. Agora, se eu jogar qualquer método esperando qualquer resultado, eu não vou saber o que eu vou ter. Uma outra definição, a manipulação adequada dos métodos de treinamento de força é fundamental para que os alunos ou os clientes alcancem seus objetivos sem ter que levar cargas de treino, segundo o Bompa 2000 também. Então, olha só, galera, aumentar a carga não é a única forma de aumentar a intensidade. Existem várias outras formas de aumentar a intensidade. Diminuir a velocidade de execução, aumentar a amplitude. Contudo, tudo isso tem que estar abraçado, amarrado ao objetivo final. Por exemplo, eu quero que ele faça 30 saltos. Então ele vai fazer 30 saltos e ele está saltando bem. Aí eu vou lá e coloco uma barra nas costas dele, né? Carga. E aí eu digo para ele assim, ó, eu preciso que você faça 10 saltos na maior amplitude, na maior velocidade que você conseguir fazer. E quando chega no quarto salto, ele já não está mais nem saindo do chão. Já não está mais sendo efetivo. Se o meu trabalho é de potência e ele começa a fazer lento e sem explosão, eu já não vou ter a obtenção do resultado que é potência.
certo? Então, outra coisa, eu vou lá e aumento a altura do caixote que ele está saltando e eu quero que ele salte 10 vezes. E ele está conseguindo saltar 5 vezes naquela altura, porque está muito alto. Também vou deixar de atingir o objetivo que eu estruturei, né, de 10 saltos, porque eu estou dando resistência de potência para ele, por exemplo, porque eu aumentei demais uma variável para aumentar a intensidade, ok? Valências físicas. Aí eu tenho aqui resistência geral, resistência aeróbica, resistência anaeróbica, força máxima, força estática, força explosiva, força de resistência, velocidade de deslocamento. Por que eu estou falando sobre isso? Porque eu preciso saber o que eu quero trabalhar com o meu cliente. Eu quero trabalhar força? Eu quero trabalhar potência? Quais são as variáveis necessárias para eu desenvolver potência? Força e velocidade. Se eu não der força, minha potência não vai ser tão grande, só vou dar velocidade para ele. Se eu não der potência para ele, só der força, ele vai estar lento. Não vou ter potência no final. Ou seja, tudo tem que estar amarradinho. E digo mais, a gente vai ver mais adiante, que dentro de um mesmo movimento, eu vou ter musculaturas que têm uma exigência isométrica num trabalho de pliometria, por exemplo. Você já parou para pensar? Se você quer se tornar uma referência dentro do treinamento funcional, você precisa pensar fora da caixa. Mas o trabalho é de potência. É de potência, mas todas as musculaturas estão trabalhando com velocidade? E as estabilizadoras que precisam resistência isométrica para manter esse trabalho de potência contínuo, por exemplo? Outros são parte isométrico, parte dinâmico. Outros são apenas de força. Amplitudes específicas podem exigir uma potência específica, ou seja, um trabalho de salto, eu não consigo sair lá de baixo muito rápido, mas nos ângulos finais eu ganho potência, porque eu estou numa vantagem mecânica. Então é isso que eu preciso entender dentro de um movimento que eu vou trabalhar com o meu cliente. Isso é para todos os movimentos. Vamos exemplificar isso que eu acabei de falar. Então tem aqui, o thruster, por exemplo. O thruster é esse movimento aqui, um front squat com um shoulder press. Então ele inicia numa velocidade, e no finalzinho ele tem uma explosão de quadril, uma potência de quadril. Consegue observar? Então olha só, vou deixar rodando aqui e a gente vai falar. A região de ombro, por exemplo, boa parte do movimento fica em isometria e outra parte do movimento dinâmico. Então eu tenho que ter força isométrica e também dinâmica. Abdômen, sempre em trabalho isométrico. Eretores, isométrico. Glúteo, isométrico e também dinâmico, com potência. Aí eu tenho resistência de força e resistência explosiva, ou seja, num determinado ângulo eu preciso fazer ele de forma mais lenta, porque eu preciso ganhar a velocidade, para no final eu ter essa potência de quadril. Lento, pum, explodiu. Aqui no vídeo não dá para ver muito bem, mas no final, por quê? Porque ele quebra a inércia dessa barra com a potência de quadril. E todo movimento ele segue a partir dessa quebra de inércia. Então eu preciso pensar o movimento muito além do que simplesmente um todo, um único gesto motor. Eu vou fracionar ele constantemente para ter o melhor resultado, o melhor fracionamento, a melhor entrega para o meu cliente. Eu tenho que pensar em tudo. O teu cliente não precisa ficar pensando nisso, mas você sim, você precisa. Então, vamos lá. Como é que eu vou ensinar? O que ele precisa saber para fazer um movimento? Rafa, como é que se faz um overhead squat? Um overhead squat, coloca a barra acima da cabeça, agacha e sobe. Você pode ensinar qualquer pessoa a fazer isso com bastão, com barra, só que quando você começa a pensar nos detalhezinhos, isso toma uma proporção muito grande. E é isso que eu quero mostrar para vocês nessa sequência aqui. Então vamos lá. Primeiro, como eu falei, eu preciso conhecer o indivíduo, então tudo que eu vou falar a partir de agora está lá em cima naquele esquema que eu mostrei para vocês. Então olha só, eu preciso conhecer o indivíduo, uma avaliação morfológica, as capacidades físicas, experiências motoras que esse indivíduo tem. Vai cair gente na tua mão, vai cair cliente na tua mão que tem uma baita de uma experiência motora, tem outros que não têm experiência, tem outros que têm dificuldade, tem outros que têm uma inteligência motora muito, muito grande, então você tem que entender esse indivíduo nisso. Quais são as limitações? Se tem lesão, se tem dor, se toma medicação e os objetivos, né? A partir dos objetivos que o teu cliente te passar, você vai ter os seus objetivos amarrados aos dele. Ou seja, a estruturação é para você vai colocar na sua cabeça. Eu quero fazer isso, eu quero que ele perca tanto.
Mas para eu chegar lá, eu vou ter inúmeros objetivos a serem atingidos até eu chegar nesse objetivo final. Então esse processo do meio ele é sempre contínuo. Cada vez que eu ensino um novo movimento, eu preciso pensar nesse novo processo. Então aqui, botei aqui, processo contínuo. Então eu preciso saber dos exercícios e a base dos exercícios para fazer esse exercício. Já vou mostrar para vocês. Preciso dar para ele consciência corporal, preciso dar para ele as ativações, ou seja, eu preciso da inteligência motora para esse indivíduo. Você já pediu para um cliente teu, por exemplo, contrair o abdômen, ele coloca o abdômen para fora, coloca o abdômen para dentro e não sabe contrair? É isso que você precisa ensinar ao seu cliente. A partir do momento que ele entender que uma contração de abdômen é assim que se faz, tudo vai ficar mais fácil. Você dá exercícios para eles, onde ele consiga, faz que nem eu te ensinei naquele exercício lá, contrai e fica daquela forma. Isso vai facilitar. De mecanismos para esse indivíduo aprender a ter consciência corporal e ativar as musculaturas. Eficiência motora, e aí a gente vai entrar nos erros, né? Quando eu ensino um movimento, vão ter os erros, né? Se não tiver erro, eu posso progredir. Quando eu progredir, pode aparecer novos erros ou pode aparecer os primeiros erros. E a progressão, que aí é o último caso, né? Ela pode ser feita de várias formas também. Os objetivos podem ser um tipo de força, pode ser uma complexidade motora, por exemplo, eu quero aprender o snatch. Ok, então ele tem um objetivo, eu vou utilizar todo o meu conhecimento para apresentar esse movimento. Eu quero aprender a fazer um handstand, por exemplo. Eu quero aprender a fazer um muscle up. Então, use seu conhecimento para levar esse indivíduo até essa complexidade motora. Ou o padrão estético. Eu quero emagrecer, eu quero hipertrofia, por aí vai. Também sendo utilizado como ferramentas, sempre os exercícios. Então, quanto mais exercício eu ensinar para o meu cliente, mais ferramentas eu vou ter para entregar esse resultado para ele. Não adianta eu ensinar só agachamento, supino, puxada e poucas variações disso aí. Isso é muito limitado. Se você quer se tornar uma referência, você tem que dar muito conhecimento. Você tem que mostrar para ele que você está ali ensinando, agregando conhecimento para ele. Conhecimento motor, conhecimento psicológico, conhecimento de ativação. Todo o entorno do exercício você tem que mostrar para ele que você está entregando. Olha só, lembra como você fazia isso aqui? Olha só como você está fazendo agora. Às vezes o cliente não tem consciência da própria evolução e nós precisamos apresentar isso para ele. Lógico, a gente precisa observar para poder entregar isso para ele. Então vamos lá. Saio do estado atual em busca do objetivo, sempre num processo contínuo, né, de apresentação de novos movimentos e processos pedagógicos. Tipos de periodização. Então vamos lá. Eu gosto de trabalhar essa estrutura aí. Então eu tenho aí a parte, né, a fase de adaptação, depois eu vou para a base de força, depois eu vou para a transferência, depois eu vou para a potência. Independente de como você estrutura o seu treino. Isso aqui serve para você só vai ter que embaralhar essas cartas e colocar dentro da estrutura. Mas eu gosto de trabalhar nessa estrutura. Em outro vídeo eu apresento para vocês direitinho essa periodização. Então, exercícios que são utilizados numa fase de adaptação, por exemplo. Squat, pull-ups, né, que são as barras fixas, abdominais, os press, aí tem o shoulder press, aí tem os dips também, push-ups, que são os apoios, os hollows, que são as canoinhas, e o Superman. Então esses são exercícios que eu preciso utilizar na adaptação. Na base de força, continuo com exercícios muito básicos. Se é força, eu não posso ter muita complexidade. Eu não posso subir o nível de tudo. Então, se eu estou dando força, trabalha no básico. Fraciona bem o movimento. Tá bom? Então, exercício que eu posso utilizar na base de força. Back squat, front squat, back squat, agachamento com a barra nas costas, front squat, agachamento com a barra à frente do corpo, shoulder press, deadlift, que é o levantamento terra, shoulder press é um desenvolvimento frontal, os pull-ups e os push-ups, daí sempre com carga, obviamente, né? Estamos falando de exercícios livres. Na transferência, por exemplo, eu posso usar um front squat, que foi utilizado na base de força, com um salto, que é um novo exercício. Um deadlift, por exemplo, levantamento terra com um burpee. São exercícios que o primeiro, com o mesmo padrão de movimento. O primeiro eu vou colocar carga, e o segundo eu vou botar velocidade. Eu gosto muito de trabalhar transferência na periodização dos meus clientes.
Ah, Rafa, mas eu não trabalho com periodização dessa forma. Ok, mas como um trabalho de choque, por exemplo, se eu quiser aumentar a potência dele em algum outro exercício, ou para alguma modalidade que ele pratique, ou para o dia a dia, como for, a transferência é um ótimo caminho, desde que você tenha adaptado ele, dado força e entrado na transferência para ganho de velocidade. É excepcional. Segundo exemplo, levantamento terra com burpee, ou seja, tiro a barra do chão, trago acima, né? Com carga mais alta, e aí eu intercalo, faço 10, por exemplo, faço 10 levantamento terra, 10 deadlift e 10 burpee, ou pode ser o meio sugado, para utilizar o padrão de extensão de quadril. Espero que vocês estejam me entendendo. Um mais fácil aqui para vocês entenderem. Por exemplo, eu vou lá, boto o indivíduo no banco de supino e ele faz 10 supino carga alta. Fez os 10 supino, largou a barra, vai pro chão e apoio, saltando. Ah, Rafa, mas eu não consigo fazer apoio saltando. Bota o joelhinho no chão, apoio saltando. Rafa, mas ainda não consigo. Bota numa barra inclinada, apoio saltando. Ou seja, eu tenho que ter o mesmo padrão. No primeiro momento, força, e no segundo momento eu transfiro para velocidade. Isso é muito legal, dá ótimos resultados. E no trabalho de potência, né, além dos saltos, por exemplo, eu posso usar movimentos que necessitem de potência, né, para musculaturas específicas. Por exemplo, o snatch, que é tirar a barra do chão e colocar acima da cabeça, potência pura. Contudo, eu posso trabalhar ele parcelado na força. O thruster, né, que é um front squat com shoulder press, eu mostrei anteriormente para vocês. O deadlift high pull, que é uns terra sumô, né, com uma puxada alta. O clean and jerk, que é outro movimento olímpico junto com o snatch. E o muscle up, por exemplo, me puxo na barra, passo da barra e faço um dip. Então são exemplos de movimentos. E vou falar para vocês que todos esses exercícios, eu apresentei aqui para vocês uns 20 exercícios. Todos esses exercícios têm processos pedagógicos. Dos mais simples, do squat, até os mais complexos, o muscle up, tem processo pedagógico. Quanto mais simples o movimento, menos fracionamento. Quanto mais complexo, mais fracionamento. Mas todos têm seus processos pedagógicos. Não basta eu chegar na frente do meu cliente, vou te ensinar a agachar, tá? Ó, faz isso, agacha e volta, senta e levanta. Não é só isso. Né? Se eu não der consciência corporal para esse indivíduo, eu vou estar perdendo tempo de treino dele. Eu posso estar evoluindo muito mais, porque lá na frente isso vai me ajudar muito. Eu não vou precisar lá na frente falar assim, olha, afasta o teu joelho, contrai teu glúteo médio, ativa teus eretores para te manter a postura, se você já fez isso na base. Quando ele chegar com carga lá, ele já vai estar muito mais resistente de força isométrica, por exemplo, estabilizadores, que se você começar a aplicar esse tipo de ativação só quando você colocar carga, ok? Então vamos lá. Esse é o thruster, né? Já mostrei para vocês. Então, front squat com shoulder press. Então, agacho. Então, ele tem várias fases, né? Para eu ensinar esse movimento, que não é difícil de se ensinar, mas também não é simples, né? Eu posso fracionar ele para colocar dentro de um processo pedagógico. Mas antes disso, eu preciso de algumas coisas. Vamos lá. Consciência corporal. De novo, consciência corporal você precisa para todos os exercícios. Ativações você precisa para todos os exercícios. Ou seja, consciência corporal faça sempre, ativações faça sempre, ok? Consciência corporal. Estimular de forma progressiva a consciência neuromuscular, inicialmente segmentando as regiões. Não adianta eu pedir para ele fazer um handstand, uma parada de mão, por exemplo. Contrai aqui, contrai. Não, vamos com calma. Fraciona isso aí também. Dando ênfase nos estabilizadores, né? Região de core, glúteos, tudo isso aí vai facilitar os outros processos de aprendizado. Então aqui, para a consciência corporal de thruster, por exemplo, e esses exercícios são utilizados no trabalho de consciência corporal de handstand, de pull-ups, de push-ups, é a base. As canoinhas são a base. Então eu preciso fazer todo o exercício que eu vou fazer, que eu vou ensinar, eu preciso da consciência. Não, ensine primeiro, dê consciência corporal para ele, as canoinhas, né, dê as consciências básicas. A partir daí você pode, depois que ele tiver consciência, não precisa aplicar isso constantemente. Você pode dar mais resistência para as ativações, mas ensinar você ensina na base e depois só reutiliza durante o processo. Então aqui, hollow body position, então é ficar na posição de canoinha, ativação de core, glúteo, né, quadríceps, gastrocnêmio sólido, peitoral, tudo trancadinho. Rafa, beleza. Como é que eu vou progredir? Posso fazer aqui uma dinâmica. Então, fechou, travou, ou posso fazer no balanço. Então, eu coloco ele lá, o nível mais intenso seria esse aqui, ok? Então, eu posso progredir e variar dentro
desse mesmo padrão de ativação. E região posterior, eu preciso... Tudo isso aqui, galera, é para eu ensinar ele como ele contrai o abdômen, o quadríceps. Quadríceps é uma região fácil de ensinar a contrair, panturrilha é fácil, mas a região de abdômen e de core, aí, região de quadril é muito difícil. Esses exercícios vão dar muito essa consciência, né? Já vou falar para vocês, canoinha não é só tirar os pés e as mãos do chão e manter as escápulas fora do chão. Tem muita ativação, né? Um outro vídeo a gente dá uma olhadinha a respeito disso. Ensine a contrair região anterior do corpo. Agora vou ensinar a contrair região posterior, então com o Arched Body Position, né? Então, tira as mãos, as pernas do chão, joelho sempre estendido, glúteo contraído, eretores sendo exigidos ao máximo. Formas de se fazer ele, posso fazer de forma dinâmica ou em forma de balanço, que é o nível mais alto de exigência. Ok? Então eu começo a dar consciência corporal para esse indivíduo. Ele pode não saber, mas ele está aprendendo a contrair o abdômen, os eretores, o glúteo máximo, tudo isso de forma ou dinâmica, dependendo do que eu vou apresentar para ele, ou principalmente de forma isométrica, que é o que eu mais vou utilizar, né, como estabilizadores. E a base? A base, iniciar com movimentos básicos, não complexos, com padrões isolados de movimento, buscando a adaptação do cliente ao movimento livre. Sempre que necessário, parcelar o movimento quanto mais complexo, mais fracionado. Então vamos lá. Base para o thruster. Lembrando, o thruster é um front squat com um shoulder press. Então, ele não tem como fazer um shoulder press, ele não tem como fazer um thruster se ele não souber agachar. Então a base, o básico para eu ensinar um thruster para o meu cliente é ensinar ele a agachar. Ah, Rafa, ele já sabe agachar. Show de bola. Vamos ensinar ele a fazer um front squat, que é agachamento com a barra à frente. Então vamos lá. Eu ensino ele a agachar, mas ensino ele a agachar direitinho, com contração de glúteo médio, eretores, manutenção das curvaturas da coluna, ativação de glúteo médio, não deixar ele ter um valgo dinâmico. Esse padrão tem que estar muito bem estabilizado para eu progredir para um movimento mais complexo. E aqui um shoulder press, que aí seria um movimento final, né? Aqui, entre eles, eu colocaria um front squat, então eu ensinaria squat. Já sabe fazer squat? Bota um front squat, que é um agachamento com a barra à frente. Depois, colocaria o shoulder press. E aqui no shoulder press, eu preciso entender também o percurso da barra, a ativação do meu core, eu preciso entender a retração da minha cabeça para a passagem da barra, né? A menor distância entre dois pontos é uma linha reta, então é uma linha reta que eu tenho que fazer do ponto A da barra para o ponto B. Tudo isso eu tenho que entender. E as ativações? Identificar as principais articulações envolvidas, músculos primários e secundários, musculaturas estabilizadoras, estimulando cada estrutura dentro da sua necessidade. Então, o que tem necessidade isométrica, estimule de forma isométrica. O que tem necessidade de ativação de forma dinâmica, estimule de forma dinâmica. Né? E mais que isso, as amplitudes, e mais que isso, tem que respeitar as amplitudes nas necessidades. Como assim, Rafa? Vamos lá. Então, eu tenho aqui ativações do thruster. Aqui, como eu falei, o front squat. Eu preciso ter ativação, por exemplo, do meu cotovelo, do meu ombro aqui, mantendo o meu cotovelo alto, que é o rack, né, para essa barra não cair. Então, eu vou lá, ensino direitinho, ó, contrai teu glúteo médio, mantém o teu joelho para fora, teu cotovelo tem que ficar alto, a tendência aqui é esse cotovelo baixar. Então, contrai deltoide, mantém. E progredindo do front squat, eu posso ir para o squat press, que seria eu fazer um agachamento com desenvolvimento atrás das costas. Ou seja, aqui eu estou mantendo de forma isométrica os eretores, o glúteo, o abdômen, e de forma dinâmica estou ensinando o meu ombro a trabalhar, mantendo essa barra num alinhamento ideal. Ok? Então, assim eu vou progredindo com as ativações, com a consciência corporal. Ok, então vamos lá. Eficiência motora, momento de identificar os erros. Tá? Então, identifiquei os erros e equilibrar em cada fase o ensino do movimento ou parte dele. Corrigir todos os erros identificados, dando prioridade aos que trouxerem maior risco ao praticante, respeitando todas as fases. Tá, galera, aqui, ó. Às vezes chega na nossa mão, por exemplo, vou ensinar um agachamento para alguém. Então, eu vou ensinar um agachamento, boto o cara lá na minha frente
e eu peço que ele agache. E quando ele agacha, ele tem um valgo dinâmico, ele tem uma retroversão pélvica, ele tem projeção da cabeça, ele tem perda das curvaturas de torácica, de cervical. É um horror o agachamento dele. Aí na nossa ânsia de corrigir, a gente vai lá e enche ele de informação. Não, bota o joelho para fora, ativa a tua lombar, levanta a tua cabeça, ativa as escapas. A gente não pode fazer isso. A gente acaba assustando o cliente. Vá lá, olhe para aquele indivíduo, olhe todos os erros que ele está apresentando naquele movimento e corrija os mais graves. O que se ele continuar fazendo, ele vai se lesionar. Então né, nesse caso que eu citei para vocês, eu corrigiria o joelho valgo, né, não deixaria ele valgar o joelho, depois iria para a lombar, aí escápula, cabeça, por aí vai. Mas vai no mais grave, não enche ele de informação, corrige aos poucos, você não precisa corrigir um movimento todo num único treino, a não ser que ele traga riscos à integridade articular ou muscular, física desse indivíduo. Vou lá, peço para ele fazer o thruster. E quando ele faz o thruster, ele tem esses padrões. Ó. Tem um valgo dinâmico aqui, por exemplo, no front squat. Eu vou lá e corrijo isso. Falo, vem cá, vamos corrigir, vamos ativar esses glúteos médios aqui. Aí eu tenho exercícios para ensinar ele a atingir o glúteo médio, se for o caso. Né? Tem muita gente que erra, isso é muito comum na nossa área. Olhar esse movimento aqui, por exemplo, e falar, esse indivíduo aí ele precisa fortalecer o glúteo médio, ele precisa alongar sartório, porque o sartório está puxando o joelho dele, quando isso não é verdade. A consciência corporal que eu te falei lá na frente, ela já está sendo aplicada aqui. Por exemplo, se eu colocar esse cara para agachar, e ele faz o valgo dinâmico, eu peço para ele, agacha, fica lá embaixo, bota minhas mãos para o lado de fora do joelho e fala, bota o teu joelho para fora, ele vai lá e coloca o joelho para fora. Na maioria dos casos, teu cliente que faz o valgo dinâmico, se tu colocar a mão por fora do joelho dele e falar empurra, ele vai empurrar. Isso é um indicativo de que ele tem força sim para manter o joelho para fora, não é encurtado, o que falta para ele é consciência, que ele tem que ativar aquela musculatura no momento correto para manter o joelho alinhado num ponto certo, né? Não ter valgo dinâmico, não botar muito para fora. Então, se eu der consciência para ele, é muito mais fácil que eu ficar perdendo tempo, alongando ele, ativando, fortalecendo o glúteo médio, por exemplo. Ah, Rafa, então eu não vou precisar fortalecer. Não, vai precisar. Quando você começar a entrar com carga, aí sim, as musculaturas fracas vão entrar, as encurtadas vão aparecer, e aí sim você vai ter que... Agora, quando é peso livre, quando você está ensinando movimento, vai na consciência corporal que não tem erro, galera. Isso aí é uma dica valiosíssima. Se você fizer isso, você já está se diferenciando, você já está se tornando uma referência dentro da sua academia, na sua cidade. Trabalhe consciência corporal. Deixe o seu cliente inteligente. Okay? Tem nada pior do que o seu cliente sair da sua mão e ir lá para a mão de outro e não saber fazer movimento nenhum, fazer tudo de forma errada. Esse é o seu nome que está indo junto com o seu cliente. Né? Então faça ele ter consciência corporal. Então, outro erro aqui, por exemplo, que eu posso identificar é projeção do tronco à frente. Né? Baixo cotovelo, ó, que eu falei anteriormente para vocês. E aí eu preciso corrigir, eu quero esse padrão. Então eu vou utilizar os recursos que eu tenho para corrigir, para buscar eficiência motora. Para só depois eu acrescentar carga ou aumento de intensidade, seja por complexidade motora ou incremento de carga ou exercícios até exaustão, por exemplo. Tem que cuidar muito com isso. Progressão de carga. Corrigido todos os erros e desequilíbrios, a progressão pode ser feita da seguinte forma. Aumento ou diminuição da velocidade, dependendo do padrão de movimento. Aumento do volume. Amplitude eu posso aumentar. Complexidade, por exemplo, se ele faz só o front squat, eu posso começar a apresentar para ele o thruster, né, que é empurrar a barra depois. Então, aumenta a complexidade, já aumentei a intensidade do movimento. Né? Para depois, por último, eu aumentar a carga. Consegue entender? Então, vai lá, melhora tudo, aumenta a amplitude, busca amplitudes ideais para fazer esse movimento, para depois você colocar ele com mais carga. Ok? Vamos lá. Processos pedagógicos, então, do thruster. Aí eu vou aqui usar os squats, né, como consciência corporal, ativação, eficiência motora e progressão. O back squat, que é o agachamento com a barra nas costas, né? Para aí, cara. Agachamento com a barra nas costas. Também vou dar consciência, ativação, eficiência motora, para depois progredir. Progredir para o front squat, por exemplo. Vou dar consciência, ativação, eficiência motora, progressão. Vou para o shoulder press. Então, consciência, ativação, efetividade, né? Eficiência motora, progressão. Para o thruster, ou seja, se ele não souber fazer o squat, não vai saber fazer o thruster.
Se ele não souber fazer um shoulder press, ele não vai saber fazer um thruster. Se ele não souber fazer um back squat, ele não vai conseguir fazer um thruster. Ok? Então, eu preciso dar, para um movimento, olha só quantos movimentos eu preciso apresentar para ele. Não são só educativos, são movimentos. Então, eu ensinei o thruster, ele aprendeu a fazer o squat, o back squat, o front squat e o shoulder press. Conseguiu entender? Então, busque esses movimentos mais complexos, usando movimentos mais básicos e isolados para chegar nesse movimento mais complexo. Ok, galera? Isso é para todo exercício. Eu apresentei aqui no thruster.